Seja bem-vindo à aula 3 da Jornada Viver Sem Dor, segunda edição. É nessa aula que você vai aprender a se livrar das dores ativando o seu GPS interno. E você precisa aprender essa técnica poderosa porque isso realmente é transformador, tá? Então espera um pouquinho que a aula já vai começar. Enquanto isso, a gente vai esperando os nossos convidados, as nossas convidadas, as pessoas que estão inscritas na Jornada Viver Sem Dor, segunda edição, e que também já tiveram a oportunidade de assistir, né? E de participar da aula 1 e da aula 2 da Jornada Viver Sem Dor, tá bom? Então, enquanto você vai entrando na live, enquanto as pessoas vão sendo avisadas, eu quero que você compartilhe, se você quiser, essa live com seus amigos, com suas amigas, que podem se beneficiar desse conteúdo, né? E que as pessoas realmente possam estar aqui presentes para ouvir e para também sentir como elas podem ter a transformação no corpo físico, no corpo mental delas, através do Pilates, tá bom? Então, pessoal, vamos entrando aqui na nossa live de hoje. E em primeiro lugar, boa noite vocês todos que estão entrando pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, pessoal aqui mandando mensagem. Deixa eu ver o que acontece aqui, ó, opções, maravilha, tá tudo certo, legal. E aí, como está? Assistiu a aula 1? Assistiu a aula 2 da jornada? Maravilha! Se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, ok. A melhor coisa que você tem para fazer, obviamente, é assistir as aulas 1 e 2 para entender o conceito e o conteúdo da aula 3, tá legal? Mas as aulas estão gravadas, então para você não perder o conteúdo ao vivo agora, assiste a aula 3, mas depois volta lá e recapitula a aula 1 e a aula 2. E eu vou explicar para você resumidamente aqui o que aconteceu nessas duas aulas. A aula 1 foi a aula que eu expliquei para você através da minha história o que é Pilates e se Pilates é para você de verdade, né? Expliquei para você como eu saí daquele estado de sofrimento, né? Daquele estado de fratura na terceira vértebra lombar e conquistei um corpo livre de dores e realmente um corpo sustentável que pode me fazer assim, digamos, capaz de progredir as minhas valências físicas, obviamente, através dessa técnica maravilhosa que é o Pilates, que eu venho aprendendo e venho também compartilhando com todos vocês ao longo aí de 20 anos de estrada, trabalhando muito próximo da essência do método, na sua originalidade, através das experiências e das viagens que eu pude falar um pouquinho para você. Então é importante que você recapitule essa primeira parte da jornada para você saber o que está acontecendo aqui, né? Na aula 2, que foi a aula de ontem, a gente falou muito sobre como você pode obter os resultados do Pilates de verdade, né? E eu levei para você aí testemunhos, levei palavras de alunos do próprio programa Viver Sem Dor que compartilharam um pouquinho da sua história e compartilharam um pouquinho também dos resultados que vem obtendo, né? Muita gente aí me perguntando depois da live sobre... me comentando, né? Falou, caramba, como eu não sabia que era tão importante assim aprender sobre consciência corporal de uma maneira tão profunda, né? Aprender sobre a respiração, como realmente a respiração ela é transformadora. E muita gente comentou os testemunhos do Evandro, da Suelene, mandaram mensagens para mim e tipo, falando, nossa, que sensacional o fato de você dormir melhor simplesmente porque você respira melhor, você deixar um quadro de insônia, deixar um quadro de péssimo hábito postural, né? De uma postura que não é adequada e que te traz tensão, e a tensão gera desconforto, e o desconforto gera dor. A dor, ela pode ser caracterizada de forma aguda ou de forma crônica, e é problema para todos nós quando a dor vem sendo carregada ao longo dos tempos, tá? Ao longo dos anos. Porque o teu corpo ele está conversando com você, né? E quando você sente dor e não dá atenção para o seu corpo, para essa dor que você carrega ao longo do tempo, a situação só tende a piorar, só tende a se agravar. E é exatamente isso que eu não quero que você viva na sua vida. E principalmente eu não quero que você chegue até dezembro carregando essas dores. E por que eu falo até dezembro? Porque olha... nós estamos aqui na Jornada Viver Sem Dor, né? Terceira aula, tá bom? E hoje é um dia que eu vou te apresentar uma técnica que realmente é poderosa e que pode mudar
totalmente o seu jogo, pode mudar totalmente a relação que você tem com o seu corpo e pode mudar totalmente a relação dos níveis tensionais dentro de você. Aí você fala, Felipe, mas o que são níveis tensionais? Níveis tensionais é a maneira que você impõe, em termos de energia, a utilização das forças que você tem dentro do seu corpo, mecanicamente falando. Ou seja, de repente você emprega uma força muito grande para um determinado movimento que não requer esse tipo de força. E através desse conceito, você também vai aprender a emoldurar um pouco melhor sobre quanto de força, quanto de estímulo, quanto eu preciso colocar de energia apenas necessária para realizar o movimento. Independente do movimento que seja, um ato de caminhar, um ato de correr, um ato de jogar, sei lá, futebol, basquete, vôlei, fazer sua ginástica na academia, de repente você coloca muito mais energia no seu gesto motor do que aquele gesto motor necessita. E você sabia que se você fizer isso constantemente, você gera desgaste nas articulações do seu corpo, você deixa de cuidar da saúde óssea do seu corpo, deixa de cuidar da saúde muscular e realmente começa a viver em níveis tensionais muito superiores do que aqueles que você precisa necessariamente para realizar as funções naturais do seu corpo e dos movimentos, tá? Então hoje é o dia que você vai aprender a viver sem dor ativando o GPS interno, tá legal? Essa é a nossa aula de hoje. E para nossa aula de hoje, eu preciso falar com você o seguinte. Primeiro eu quero te agradecer de verdade pelas inúmeras mensagens que eu recebi ao longo de hoje, ao longo do dia de ontem, né? Inclusive ontem à noite aí, varei a madrugada aqui baixando vários vídeos e vários vídeos da jornada também, principalmente o pessoal que está lá na comunidade da Jornada Viver Sem Dor exclusiva no Facebook, porque o pessoal que está na comunidade é muito incrível, porque são pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma visão de realmente querer conquistar esse corpo livre de dores, né? Pessoas que mandaram, inclusive, fotos para mim dos estudos, das anotações que fizeram com relação à jornada Viver Sem Dor e pessoas que estão muito comprometidas mesmo e confiando, com muita esperança de que elas podem alcançar esse objetivo máximo que é um corpo livre de dores e livre de desconfortos, tá? Então, ó, agora é a hora de você realmente prestar a sua máxima atenção, seu máximo foco, porque antes de eu ir lá para o solo mostrar para você como faz para você entender a ativação do seu GPS interno, antes disso eu preciso te mostrar um gráfico onde eu vou te mostrar a sua coluna e eu vou te mostrar essa coluna dividida em partes, né? Até porque a minha grande intenção aqui é mostrar para você de uma forma prática, de uma forma fácil, a complexidade da anatomia, a complexidade dos movimentos que o teu corpo tem capacidade de fazer. Então eu vou tentar traduzir o máximo a informação, que é muito elaborada, em palavras que sejam de fácil absorvimento pelo teu próprio organismo, pelo teu próprio corpo, pela tua mente, né? De verdade. Então é isso, pessoal. Queria muito aqui, já recapitulei com você as aulas, né? 1 e 2, aquilo que aconteceu. E olha, se você quiser ver de novo as duas aulas, a 1 e a aula 2, é importante você conhecer a história, é importante você conhecer da onde sai esse conhecimento, essa abordagem, para que você realmente possa potencializar os fatores que nós vamos apresentar daqui para frente dentro das questões posturais, né? E ontem a gente falou muito sobre os princípios de movimento. Isso é muito importante, porque tudo que eu vou te mostrar aqui hoje engloba a questão da divisão da sobrecarga, né? Na fundação do seu corpo, que são sobre os teus pés, engloba muito a questão do princípio da respiração, do alongamento axial. Se você não sabe que eu estou falando de alongamento axial, você precisa assistir a aula 2, tá? Engloba muito a questão do controle do centro, lembra que eu falei sobre isso? Organizações de cabeça, pescoço, ombros, tórax, enfim. Gente, não tem como você entender plenamente a aula 3 sem entender a aula 2. Por isso que a jornada é sequenciada, tá? Primeiro aula 1, aula 2, aula 3, para amanhã na aula 4, gente. A gente realmente aqui separar
digamos, como fala o profeta, os homens dos meninos, né? Separar os comprometidos dos curiosos, saber quem realmente quer dar um passo rumo à sua transformação na prática, com atitude, ou aqueles que estão apenas aqui para ver e tentar perceber se existe algum tipo realmente de esperança para si mesmo, né? Enfim, quem quiser realmente participar, né, dessa jornada até o final, olha, amanhã é o grande dia de você realmente tomar a sua atitude, a sua decisão através do que eu vou te mostrar com total detalhe. E o que eu vou te mostrar amanhã com total detalhe é o programa Viver Sem Dor, tá? Aula a aula, passo a passo, resumo por resumo de aula sobre tudo aquilo que você pode encontrar, desde o passinho número 1 até o último passo do programa, com todos os acompanhamentos e com todo o planejamento e conteúdo programático. Mas antes da gente chegar a esses finalmente, eu quero falar com você hoje da jornada. E olha, para eu conseguir mostrar para vocês, eu vou precisar desligar os comentários, tá? E não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque eu vou lá pro solo e eu vou demonstrar tudo para vocês hoje. Só que, antes disso, eu quero compartilhar com você aqui uma tela. E eu vou compartilhar agora aqui, ó. Esse recurso é fantástico, né, gente? Fala sério. E eu queria que você visualizasse o seguinte. Deixa eu achar aqui o material. Maravilha, eu acho que vai ser aqui. Ok, bora lá, vem cá. Deixa eu desligar os comentários para vocês verem melhor. Ok, tá conseguindo enxergar aí direitinho? Olha, esse conteúdo aí, gente, para você ver, e ó, tá todo mundo ligado na jornada Viver Sem Dor, inclusive os alunos da jornada, tá? Inclusive os alunos do programa. Esse é um material que eu retirei do programa Viver Sem Dor para compartilhar com você. Tamanha é a importância de você visualizar o que eu estou te mostrando na tela para você depois mentalizar conforme o mapa. Isso é um mapa, tá? Conforme esse mapa e fazer e transferir para a execução do seu corpo. Então, pessoal, eu queria que você pensasse o seguinte. Em primeiro lugar, olha tudo o que está aí na sua tela, tá? Olha as bandas, e as bandas corporais estão divididas por cor, tá bom? E as cores, elas estão divididas por regiões da nossa coluna vertebral, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar lá de cima da cabeça e a gente vai descer até o quadril, tá bom? E eu quero explicar rapidamente para você aqui o que são essas bandas, o que são essas zonas de visualização, tá? Não se pega muito no inglês escrito aí na tela, porque tudo que eu tô falando aqui para você já é um resumo das informações que estão aí. E as informações que estão cortadinhas ali, nesse exato momento não tem tamanha importância, porque ela já é uma informação para os alunos que entendem um pouco mais elaboradamente o que é a questão de executar o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 e aí consecutivamente, tá? Então relaxa, vem aqui comigo, ó. Pega lá em cima a porção da cabeça, tá vendo? Percebe a primeira linha, a linha na horizontal, tá? Existe a região cervical do corpo ali, ó. Tá vendo as vértebras cervicais e a região da cabeça. Então, ali a gente tem uma divisão até o número 2, tá? E a gente vai englobar o seguinte, ó. Preciso falar para você isso, você precisa entender primeiro aqui o que eu tô dizendo para você transferir lá para a prática, lá para o solo, tá bom? Então você vai pensar assim quando você for lá para o solo junto comigo. Você não vai junto comigo, na verdade quem vai sou eu. Você tem que observar só hoje, tá? Você não vai executar. Procura não fazer isso agora na sua casa, porque senão você não vai entender. E a primeira fase do entendimento sobre o seu GPS interno e dessa ativação requer uma das primeiras coisas no processo de aprendizagem, que é a observação. Você precisa observar para depois, em um outro momento, poder praticar com maior autoridade, tá? Senão você vai fazer qualquer coisa aí na sua casa e não tem sentido nenhum, até porque você não vai obter resultado fazendo qualquer coisa, tá? Bora lá. Posição da cabeça e do pescoço. 0, 1 e 2.
Isso é o número que a gente vai contar. A gente vai até o número 10 setorizando, tá? Então olha só, mantenha aí só na sua mente isso. 0, 1 e 2, posição da cabeça e do pescoço, tá bom? 3, região torácica, 3, 4, 5, 6, parou, tá legal? 7, posição da região lombar, 8, ainda lombar entrando na região atrás do quadril, 9 e 10, sacral pelve, ou seja, ali você está em cima, atrás e em cima do quadril. Cara, eu sei que você não está entendendo nada com relação ao que eu estou dizendo, mas relaxa, fica tranquilo, porque a primeira coisa é você pegar a numeração, tá bom? E eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer lá no solo? Eu vou fazer um movimento, um exercício chamado sit-up counting 1 to 10. Mas na verdade eu vou contar de 0 a 10. O que eu vou fazer? Um exercício chamado sit-up, ou seja, sentar para cima, contando de 0 a 10. É isso que eu vou fazer. E eu vou mexer o meu corpo da posição deitado para a posição sentado, contando os números. E eu vou contar, não vou contar mentalmente, vou contar também aqui falando para você identificar lá no meu corpo as posições que eu vou movendo, tá bom? E pela numeração, eu vou mover o meu corpo através do quê? Da ativação interna do meu GPS. O meu GPS tem essa visualização, tá? Do 0 ao 10. Cada porção, cada área do meu corpo, ela vai ser movida através desse GPS interno. Ou seja, eu aprendi essa técnica, eu aprendi a desenvolver essa técnica, eu aprendi a mover o meu corpo através dessa técnica, tá bom? E essa é uma técnica que você transfere depois para todos os exercícios que você pratica no Pilates, para todos os atos de mecânica corporal, seja lá a atividade física que você esteja fazendo. Quando você ativa o seu GPS interno, você para de precisar olhar para o espelho para você conseguir mexer-se corretamente, tá bom? E o grande barato disso aqui é você usar o que eu falei ontem. Lembra que eu falei ontem sobre imaginação criativa, sobre a mentalização, sobre o fato de você criar interiormente um movimento dentro de você para depois você colocar em prática na ação física, que é um próximo patamar de evolução em termos de habilidade e coordenação motora, tá? Então, eu acho que agora é a hora da gente ir lá para o solo, né? E eu vou precisar aqui de um assistente hoje para te mostrar, porque eu quero fazer isso 100% da maneira que você pode fazer inicialmente em casa, tá bom? E olha, como muita gente aí não sabe nada sobre o GPS interno e tem muita dificuldade nesse movimento, eu vou mostrar para você uma variação, não vou mostrar variação, vou te mostrar como você vai fazer isso com um pequeno suporte no pé, tá? E hoje o meu assistente aqui, não é o Noah, tá? Meu assistente hoje aqui eu vou te mostrar e eu já vou posicionar as minhas câmeras para irem lá para trás, tá bom? Então vou encerrar só aqui o arquivo e a gente vai lá para o solo, depois eu volto aqui pro arquivo, ó. Beleza, maravilha. Bora, deixa eu posicionar o pessoal do Facebook aqui para me enxergar lá no colchãozinho do solo. Ok, acho que dá pra ver, né, pessoal? Tá certinho? Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu ir pra lá. Então, agora é a hora de você prestar total atenção, porque esse laboratório prático aqui é um laboratório prático muito fenomenal, tá? E tudo isso que você viu com relação às ativações das bandas corporais, eu vou executar naquela posição chamada, naquele exercício chamado Sit-Up Counting 1 to 10, que é sentar para cima contando de 1 a 10. Só que, quando nós fazemos o movimento inicial da cabeça para fora do chão, nós não fazemos um movimento de flexão cervical. Nós apenas suspendemos a cabeça a partir da posição neutra, e para quem não sabe o que é a posição neutra da sua coluna é a posição que respeita as suas curvas fisiológicas, tá? Ou seja, naturalmente falando, o corpo humano tem lordose cervical, cifose torácica,
lordose lombar, e a gente tem um pequeno aqui, sabe aquele rabinho para dentro do saco, no papel? É uma pequenininha consideração, não chega a ser uma cifose, mas é muito pequenininha a curva que enraiza para dentro, tá? Até porque a gente tem vértebras fundidas praticamente na base aqui, tá bom? Então, presta atenção numa coisa. Eu vou mostrar duas coisas para você aqui diferentes. O meu assistente está aqui do lado e eu já vou te mostrar para você quem é. Eu vou pegar um apoio de cabeça, tá? Espera aí um pouquinho, só um segundinho. Eu vou pegar um apoio de cabeça para te mostrar que você pode utilizar aí na sua casa também um pequeno travesseirinho, ou então, sabe aquela toalha, uma toalha de rosto? Você pode pegar a toalha de rosto e dobrá-la também. Sabe por quê? Porque é interessante que a sua cabeça, ela quando você esteja deitado, ela fique nivelada com o seu tronco, tá? Por quê? Porque muitas das pessoas quando tem retração na sua coluna, quando tem falta e encurtamento, da questão de alongamento na região do tronco e também do quadril, enfim, as pessoas podem quando deitar fazer isso, ó. Ficar com a cabeça tipo assim, com o queixo elevado, fazendo já uma hiperlordose cervical. E quando isso acontece e você suspende a cabeça para fora do chão, ao invés de você trazer uma consideração de conforto e saúde pelo trabalho da musculatura paravertebral também, você acaba potencializando uma compressão, tá? Da região cervical. Então, se você começar o exercício com a cabeça assim e suspender ela para fora do solo, você pode potencializar uma compressão discal nas vértebras da sua cervical, tá? Então é interessante que você sempre procure ajustar o solo. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para entender qual é a sua posição neutra e está tudo certo, mas eu estou aqui para te ajudar e para poder mostrar para você na prática esse movimento, tá bom? Então vamos lá. Meu assistente pode vir aqui, vou buscar o meu assistente de hoje, tá? Meu assistente de hoje é ele, ó, um saco de arroz, tá bom? Por que um saco de arroz é o meu assistente hoje? Porque todo mundo, eu acredito, tá bom? Que você possa ter em casa aí um saco de arroz, tá? Esse é um saco de 5 quilos. E um saco de 5 quilos, eu acho que todo mundo tem aí. Se não tiver, pessoal, você pode pegar alguma coisa também que seja com esse peso no máximo, não mais do que isso, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar isso para o apoio dos meus pés. Isso quer dizer o seguinte, não tem desculpa para você não tentar praticar com qualidade, com precisão, com controle esse movimento, tá bom? Porque eu poderia fazer muito bem sem o meu apoio, sem o meu arroz, sem os meus 5 quilos de arroz aqui. Mas eu vou fazer exatamente como eu quero que você faça na sua casa. E se por um acaso você tem esse saquinho de arroz aqui, ó, antes de você ingeri-lo, você pode colocar sobre os pés da maneira que eu vou colocar. Então, deixa eu me concentrar aqui para fazer isso com a melhor precisão para vocês. E eu vou sentar então no solo para a realização desse movimento. Ok, vamos lá. Primeira coisa, eu vou posicionar as minhas pernas sem estressar os meus flexores de quadril. Ou seja, eu vou deixar os meus pés um pouco mais à frente, dando liberdade para o meu flexor de quadril. Se eu colocar o calcanhar muito próximo aqui, ó, do quadril, do bumbum, isso quer dizer que eu vou forçar muito os flexores de quadril e estressá-los sem necessidade, tá? E obviamente também eu vou ter menos espaço na região lombar do corpo para executar o movimento propriamente dito, tá bom? Então assim, ó, eu vou começar na posição deitado, ótimo. E quando eu deito nessa posição, eu quero colocar um apoio de cabeça, porque isso faz a minha coluna cervical se sentir mais confortável e eu consigo um alinhamento que seja coerente com o meu corpo, tá? E é isso que eu quero que você sinta. Percebe o seguinte, ó, percebe que a cabeça ela está alinhada com o meu tronco? Agora a posição neutra ela requer que eu tenha a minha lordose cervical, tá bom? Então é um pequeno espaço entre a lombar e o chão, entre a cervical e o solo. Os olhos voltados na vertical para o teto,
exatamente como o seu queixo também. Nada de você colocar o queixo aqui no peito, tá? Por quê? Porque se você faz isso, naturalmente você retifica a região cervical. E se você retificar a região cervical espontaneamente, você está tirando a ação dos músculos extensores do seu pescoço. E a gente não quer isso, tá? A gente quer todo mundo aqui, ó, o corpo inteiro trabalhando por inteiro, comprometido no movimento, desde o topo da minha cabeça, a pontinha dos dedos do meu pé. Tudo tem que trabalhar conjuntamente, tá? Esse é um dos mega princípios do Pilates, comprometimento do corpo por inteiro, tá bom? Então agora, eu ajustando a minha cabeça, você pode ajustar a sua depois assim, não faz, tá, gente? Porque se você fizer agora, você não vai pegar o aprendizado. Eu estou falando isso 500 vezes, porque eu conheço os meus alunos e os meus futuros alunos. Calma, vai tranquilo, só observa, tá legal? Então aqui, ó, cabeça ajustada, tórax ajustado, mãos ao lado do corpo. Mas a gente não vai começar ainda, sabe por quê? Porque você precisa ajustar o seu quadril. E o seu quadril ele precisa ser ajustado de uma forma em que as espinhas ilíacas, que são esses ossinhos aqui na frente do quadril, estejam olhando para cima, tá bom? E que isso também faça com que você preserve um pequeno espaço entre a lombar e o solo. Então, ó, vou te dar um exemplo disso aqui, tá? Se você fizer esse movimento aqui com o quadril, que é uma báscula, e colocar todas as vértebras da região lombar do corpo no solo, você vai estar tirando a ação dos músculos extensores da região lombar. E eu não quero que você faça isso. Então, o seu ajuste, ele vai vir pelo quadril, e ao invés de... E aqui o quadril, na verdade, ele tem dois movimentos, né? Ele vem para essa posição, e eu posso empinar o bumbum indo lá para cima do sacro, causando um espaço muito grande. Só que a hora que eu faço isso, os olhinhos aqui da frente, que são as espinhas, elas ficam na diagonal. Então, com a percepção de conhecimento do corpo, eu ajusto, mantenho o quadril voltado na vertical e aí conservo o espaço entre a lombar e o solo, conservo o espaço entre a cervical e o solo e deixo as minhas mãos do lado do corpo. Eu vou dividir o movimento aqui para você e visualize aquilo que você viu na tela, tá? Primeira coisa, número 0 da banda corporal. A gente vai ativar pelo número 0. E o número 0 quer dizer que eu faço apenas isso com a cabeça, ó. Tá legal? A partir da posição neutra, eu suspendo a cabeça, tá? Aí, a gente vai para o 0 e o 1. Então, a gente une os números, né? A gente vem para o número 0 e faz um leve aceno com a cabeça indo para o número 1. Volta para o 0 e retorna para o chão. Então, agora eu vou progredir. 0, 1 e 2. Lembra da imagem que eu te mostrei? Eu suspendo a cabeça, eu faço um leve aceno e eu faço um grande aceno, fazendo uma mega flexão cervical, mantendo os meus ombros no solo. Então, no 2, eu volto para o 1, para o 0 e retorno para o solo, ok? Então, daqui eu vou para o número 3, tá? E eu venho para o 0, 1, 2, 3. Percebe que os meus braços saíram do solo? Porque os meus ombros moveram-se para fora do solo. E aqui eu estou na faixa 3 da numeração que eu te mostrei. Apenas a base inferior da minha escápula toca no chão. Então, do 3 eu vou voltar para o 2, para o 1, para o 0, para o solo. Tá legal? Então, agora, a gente vai pensar assim, ó. A gente vai passar para o número 4, 5, 6 e 7, tá bom? O que é e por que eu uni a passagem do 4, 5, 6 e 7? Porque essa passagem, ela é nessa cavidade, tá? Onde fica
alguns dos seus órgãos vitais, tá bom? Então aqui não tem osso na frente do corpo, tá bom? Aqui tem o externo, né? O externo fica na frente do peito, tá? Então quando a gente faz assim, ó, 0, 1, 2 e 3, nessa região onde tem o osso do peito, você não arredonda plenamente a coluna, tá bom? Por quê? Porque aqui tem um osso. Você não faz o movimento vertebral nessa região lá nas costas acontecer como acontece com a cervical, tá? Você simplesmente, ó, leva como se fosse na inclinação para cima. E aí retorna do 3 para o 2, para o 1, para o 0 e toca no solo, tá? Então agora eu vou fazer, ó, vou unir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Presta atenção, concentra, Felipe, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sustenta e retorna do 7 para o 6, para o 5, para o 4, para o 3, para o 2, para o 1, para o 0 e volta para o solo. Percebeu? Eu fui, sustentei na posição até o número 7, mas eu fui levando ó, o 0 para o 1, para o 2, para ir para o 3 eu continuo fazendo o 2. Eu não posso, por exemplo, ir para o 3 fazendo 1, porque senão, olha a minha coluna aqui como fica, olha os meus olhos. Eu preciso continuar fazendo os números anteriores, para eu subir com qualidade e para eu retornar respeitando a articulação da coluna, que é aquele princípio que eu expliquei na aula 2, na aula de ontem, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o 8, o 9 e o 10. Por quê? Porque o 8 você já começa a pensar a entrar na parte atrás do quadril, o 9 você está um pouquinho inclinado ainda, mais atrás do quadril, e o 10 você está exatamente sobre os ossinhos do bumbum, tá? Que são os isquios, os ossinhos que eu peço para vocês sentarem durante as aulas, tá bom? Então vamos lá, concentra, respira e vem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. E do 10 para ir para 9 eu preciso inclinar. Eu não flexiono direto. Tá bom? E já vou te explicar por quê. Então do 10 eu inclino, passo para o 9, para o 8, para o 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e volto para o solo. Tá bom? Maravilha! Então eu vou subir de novo e vou te explicar lá por que eu tenho que inclinar ao invés de enrolar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É importantíssimo que você não colapse a sua coluna, ou seja, você não quer fazer uma hiperflexão sem necessidade. Então, vou colocar meu pé até um pouquinho mais para frente. Ó. Quando você inclina, seguinte, sempre pense em trabalhar com esses dedos da mão, tocando o seu corpo, tocando o quadril e as costelas, como se fossem grampos, tá? Então, ó, os dedos indicadores representam o quadril e os dedos de cima, que são os polegares, representam as costelas mais próximas do quadril. Quando eu inclino para trás e quando eu enrolo, é muito diferente. Quando eu enrolo, eu causo uma aproximação
das primeiras costelas com relação ao quadril. Então a minha porção achata nessa região, tá? Quando eu simplesmente inclino para trás, eu potencializo a abertura de espaço entre a região do quadril e as primeiras costelas, o que faz com que o eixo mecânico da minha coluna seja mais respeitado, potencializando a construção do espaçamento articular entre as vértebras da região sacral e lombar, principalmente, tá? Esse é o grande barato, esse é o grande lance, tá bom? Então aqui, quando você inclina, vamos lá, vou mostrar sem as mãos. Eu inclino e gero um espaço do 10 e começo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e toca no solo. E aí, conseguiu entender um pouquinho como faz a mecânica desse trabalho? E assim, isso serve para qualquer posição, para qualquer movimento que você faça. Por exemplo, sabe aquele rolamento que a gente sempre faz no começo das aulas, no começo das lives, para a gente mobilizar a coluna em flexão na posição em pé? Esse movimento se chama Standing Roll Down, tá? Que é em pé, rolando para baixo, tá bom? E por que eu falo sempre os nomes em inglês para vocês entenderem? Eu vou te mostrar por que eu falo. Espera aí. Separei aqui, ó, um outro slide para você ver. Já vou voltar para lá para fazer isso com a numerologia para você, tá? Numerologia, mas não é numerologia que você conhece aí de sorte, aquelas coisas todas não, tá? Vou te mostrar uma tela aqui, tá? E eu quero que você veja o seguinte nessa tela. Presta atenção. Presta atenção. Para você realizar com qualidade aquilo que eu te mostrei, é um início, tá bom? De um primeiro passo para você entender como se livrar das dores pelo corpo através da ativação do seu GPS interno. Tudo o que está na coluna azul piscina, azul bebê, azulzinho claro, tá? Azul. Tudo o que está nessa coluna azul são exercícios de pré-pilates que têm o objetivo de desenvolver habilidades motoras e ativar com plenitude o seu GPS interno e também trabalhar todos os princípios de movimentos que você aprendeu ontem comigo, tá bom? Tudo isso que está na coluna azul precisa ser realizado com qualidade para que você realize os exercícios da coluna que está ao lado, da coluna amarela, tá? A coluna amarela são os exercícios de pilates, tá bom? Desde o primeiro exercício até o último exercício dessa lista que eu separei para vocês, tá bom? Então é o seguinte, se você realizar o exercício do lado amarelo antes de realizar os exercícios do lado azul, muito provavelmente você vai ter falhas gigantescas na execução, inclusive potencializando, tá bom? Você que tem dor, você que é sedentário, você que não tem as ativações musculares necessárias e principalmente você que não sabe ter consciência corporal e tem medo de se mexer, muito provavelmente se você for para os exercícios amarelos, tá bom? Da coluna amarela, pode ser que você se machuque, pode ser que você cause um desconforto, pode ser que você potencialize uma crise de algum nervo, por exemplo, o nervo ciático, tá? Por quê? Porque você não passou pelos processos de aprendizagens motoras necessárias para realizar esses exercícios. Todos os exercícios da coluna azul são exercícios que trabalham as habilidades motoras e que te preparam para executar os exercícios amarelos propriamente dito. Só que tem aí um grande lance que você não entendeu. Tudo o que você faz na coluna azul, que são os exercícios de pré-pilates, que são os exercícios da metodologia que eu acredito e que eu sou pós-graduado e certificado para aplicar através desse trabalho magnífico de visualização da árvore, né, genealógica do Pilates, através da sua Elder, Cat Grant, e na qual eu passei por um laboratório muito extenso até entendê-los todos plenamente.
Todos esses exercícios utilizam algo que eu falei que é muito importante ontem. Imagem criativa, visualização, mentalização. Por isso, gente, que eu falo os nomes exatamente como eles foram criados e traduzo para você o mais próximo do que a nossa língua consegue traduzir em termos de ter sentido, tá bom? Por exemplo, vamos lá, ó. A gente tem uma respiração, tem um exercício aqui que se chama, vou falar um exercício do lado direito para você entender, tá? Se chama Subway Head. Subway Head se chama cabeça de metrô. Qual sentido que tem isso para você? Fala para mim. Talvez você fala cabeça de metrô, não tem sentido nenhum. Agora, se eu falar para você assim, ó, visualiza quando você pega um ônibus, tá? Você tá sentadinho no ônibus lá. Aí a viagem demora, meia hora, 40 minutos, uma hora, você está no seu dia de trabalho, né? Você vai cansado já pro seu ônibus e aí você tem aquele assento gostoso para sentar e consegue ficar sentado, mas o ônibus está cheio, né? Então tem gente sentada do seu lado, tem gente em pé, tem gente de todo lado. Aí você faz o que nesse ônibus, né? Que ele vai balançando, vai para lá, vai para cá, é buraco para cá, buraco para lá, barulho de ônibus. Você está totalmente cansado e de repente você cochila. Então, você pode falar assim, ó, imagina um momento em que você está no ônibus e simplesmente você cochila. Quando você cochila, você não cochila fazendo isso, né? Você cochila perdendo a consciência e o controle do movimento, mas a ação biomecânica do seu corpo ela é tão inteligente que ela faz o movimento para você dessa forma. Lento, devagar, mais fluente. Então, por que ele chama Subway Head? Porque, por exemplo, lá, essa cultura é uma cultura norte-americana, tá? Cat Grant viveu muito em Nova York e ela era uma bailarina de cabaré, tá? Sabe, por exemplo, a Broadway? Então, ela era uma bailarina da Broadway. Ela não era uma bailarina simplesmente de balé clássico, dança clássica e por aí vai. Ela era dessa área, tá? Ela trabalhava em musicais na Broadway, fazia grandes musicais e tudo mais. E aí o que acontece? Ela criou esses nomes baseado o quê? Na cultura nova-iorquina. Então em Nova York você pega muito metrô como transporte público. Em qualquer lugar que você vai em Nova York tem metrô. Então o metrô é muito mais, digamos assim, posso considerar que é muito mais utilizado do que o ônibus em Nova York, como o primeiro transporte de locomoção público, tá? Então por isso desse nome. Mas entender o que é interessante, você conhecer o nome e conhecer a história por trás disso. Porque você consegue, e meu objetivo aqui é fazer uma tradução para a realidade, para a nossa cultura, e você pode realmente pensar assim, né? Então, beleza, eu faço o movimento mentalizando quando eu pego no sono ou quando eu cochilo sentado no ônibus. Olha que coisa interessante, mágica. Por que isso é mágico, isso é interessante? Porque você consegue sedimentar essa imagem dentro de você. E quando você sedimentou a imagem e visualizou o movimento que a sua cabeça faz quando você cochila espontaneamente, você começa a entender o primeiro passo de uma transformação no nível de consciência motora, de consciência corporal, de uma maneira espontânea, não é forçada, tá? É cada um dentro do seu gesto motor, cada um dentro das suas criações mentais, mas com a espontaneidade do movimento. E a partir daí você começa a entender o quê? A questão da tensão única necessária para realizar o gesto motor, né? Por exemplo, você tem aquela pessoa lá que você fala assim, abaixa a cabeça, a pessoa faz o quê? Não vou fazer tão mais forte para não machucar meu pescoço, né? A pessoa faz o quê? Ela abaixou um bloco tão grande que ela não abaixou só a cabeça, ela flexionou a torácica também, né? Isso acontece. Então aí quando você pede para uma pessoa, geralmente pessoas ansiosas são assim, elas querem fazer tudo para terminar logo. E quando você faz tudo para terminar logo,
você não faz nada, tá? E não fazendo nada, você não muda a sua concepção de gesto motor, você não muda o padrão de movimento. E se você não muda o padrão de movimento, você não muda o padrão corporal postural, nem estático, nem dinâmico, ou seja, nem parado, nem em movimento. Então é importante você entender isso, tá? Olha, eu poderia falar vários nomes aqui, ó. Tem muita coisa que você pode ver do lado direito, do lado esquerdo, mas a gente não tem tanto tempo hoje assim para isso, tá, pessoal? E a gente já vai aqui para quase 1 hora de aula de novo. Então, presta atenção numa coisa. O primeiro passo para você entender realmente como se livrar das dores pelo seu corpo, das tensões desnecessárias, dos desconfortos gerados por má postura, sedentarismo ou por qualquer falta de sintonia na sua questão corporal. Se você está sentindo reflexo de dor no corpo, quer dizer que você não tem domínio corporal sobre ele, quer dizer que você não conseguiu nesse exato momento, e nesse momento você perdeu totalmente a questão do domínio mental e do domínio físico, tá bom? Uma coisa depende da outra. E a proposta do trabalho que eu executo, da metodologia que eu implemento, principalmente dentro do programa Viver Sem Dor, porque o programa Viver Sem Dor é um programa totalmente construído para as pessoas realizarem aonde quer que elas estejam, sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de acessório. Sabe por quê? Eu poderia ter criado o programa Viver Sem Dor para você com vários apetrechos, mas isso não ia resolver a sua vida nesse momento. Por quê? Porque você precisa aprender a andar sem muleta, você precisa aprender a pescar, não aprender a andar de muleta ou andar com algum tipo de situação que te torne ali um acessório, tá? E muitas das vezes os acessórios ajudam, mas também muitas das vezes dificultam a ação do movimento. E eu não quero que você leve essa questão do externo trazer para você alguma percepção. Eu quero que nesse momento, que é o seu grande primeiro passo, você entenda a importância da aplicação e da ativação do seu GPS interno de forma plena, de forma autônoma, porque se você entender essa aplicação e se você passar pelos laboratórios práticos para que você execute isso da mesma forma que eu executei no solo, sem precisar de espelho, sem precisar de pessoas dizendo para você se está fazendo certo ou se está fazendo errado, com plena convicção do movimento do seu corpo sendo executado nas áreas corretas, porque você domina esse movimento, aí eu tenho certeza que os resultados virão no seu corpo e virão através da eliminação das dores, da eliminação dos desconfortos, da eliminação das tensões desnecessárias para o movimento executar propriamente dito com qualidade. Então aí a gente coloca os princípios e olha como uma coisa é conectada com a outra. Aí você coloca precisão, você coloca controle de centro, você coloca alongamento axial, você coloca a questão da respiração, você coloca a questão das organizações de cabeça, pescoço, ombros, coloca a questão do tronco, a questão do posicionamento inicial do quadril, que é totalmente coligado com a questão da saúde da região lombar do corpo. Muitas pessoas estão sofrendo lombalgias, estão sofrendo de dor na região lombar do corpo porque não sabem colocar o seu quadril no lugar correto. E quando você não sabe posicionar o seu quadril, você causa tensão espontânea em nervos que passam por aquela região. Tem um nervo enorme, né? Que a gente tem aí sempre um grande problema com relação às pessoas, que é o nervo ciático. Tem um músculo muito importante aí nessa região lombar da coluna, entre o quadril e a coluna, que é o piriforme. Tem enormes situações que as pessoas passam de dores e desconfortos porque elas não dominam o básico, porque elas não aprenderam o seu corpo não veio com manual, né? Eu sempre digo isso, você não leu o manual de movimento do seu corpo. Quando você compra um carro, seu carro não tem um manual lá bonitinho, o manual tem tudo naquele manual. Para o carro funcionar perfeitamente, você não ter problema nenhum com ele. Tem gente que fala assim, mantém na garantia. Maravilha, mantém na garantia, mas experimenta ficar dirigindo o seu carro de maneira inconsequente. Experimenta o motor dele com a embreagem, experimenta mudar da marcha 1 para a marcha 3, experimenta jogar potência no motor alucinadamente várias vezes para ver o que vai acontecer com a sua máquina. Vai pifar, vai ter defeito, e é exatamente isso que acontece com o ser humano. Nós
não pegamos o manual, né, de funcionamento do nosso corpo e não lemos isso, não temos conhecimento, não existe isso de uma maneira clara para as pessoas que não estão na área, que não estudam, né? Pessoas de repente que passam um dia aí sentado sem movimento ou em pé o dia inteiro na mesma posição. O básico do básico, sabe qual é? Mover, não é ficar petrificado. E quando você não se move, você realmente vira pedra. E quando você se move sem qualidade, você pode gerar tensão desnecessária, pode gerar dor, pode gerar desconforto, porque você perde totalmente a noção do que você está fazendo, se está certo ou se está errado. Aí vai você lá para a academia, né, e fala assim, bom, vou fazer na frente do espelho. Cara, você pode fazer na frente de 1000 espelhos. Sabe o que vai acontecer? Você não tem domínio sobre o movimento propriamente dito. Então, de repente, você vai lá na musculação, né? E você coloca pezinho para fazer bíceps aqui no braço, né? Aí o que acontece com a maioria das pessoas quando fazem mais pesadinho é aquilo, né? Tá com o pezinho no braço aqui, mas cadê a postura inicial, primeiramente? Cadê o gesto motor de organização inicial que aquela pessoa precisa? Deixa eu desligar essa tela aqui, gente, senão você não vai me ver pequenininho. Cadê? Né? Cadê a postura adequada para o seu corpo naquele momento? Aí a pessoa já começa na postura errada, entre aspas, e é errada mesmo para ela, porque já começa com os ombrinhos protusos. Aí ela faz o quê? Pera aí, pessoal do Facebook, desculpa aqui, ó, deixa eu arrumar. Aí ela faz o quê? Ela vai pegar o peso, ela já começa totalmente errada, ela vai pegar do chão, vou pegar totalmente do jeito que as pessoas pegam, tá? Aí ela pega aqui, né? Peso grande, coluna totalmente a gesto para agachar péssimo, sobrecarga na região lombar que nem um louco, esse negócio aqui já está pesado, né? Aí ela começa, 1, 2, 3 e vai, pesou, pesou, e o joelho ajuda já, pesou. Aí daqui a pouco ela está fazendo agachamento com extensão da coluna, com flexão de braço e jogando a carga para os ombros e para as escápulas. Olha, eu posso falar para você milhares de erros cometidos pelas pessoas, mas esse é um erro que acaba com as costas das pessoas. Esse é um erro que potencializa demais a criação de hérnias de disco. E se você não quer passar por uma situação de dor, de romper o núcleo pulposo, tá bom? Que toda vértebra lá tem o disco vertebral e tem o núcleozinho. Você rompeu aquilo, querido? Rompeu uma vez na vida, não tem mais como consertar. É hérnia de disco. E só quem sofreu crise de hérnia de disco sabe a dor que é esse tipo de rompimento. Só quem sofre também com hérnia na região abdominal por causa de sobrecarga de peso sabe como é a dor. Hérnia na região inguinal por excesso de sobrecarga e por falta de controle na capacidade de movimento, de execução, de postura inicial. Então, gente, você precisa entender que essa técnica que eu estou te explicando, ela pode salvar a sua coluna, ela pode salvar a sua vida nos longos anos que você quer viver com qualidade, ela pode salvar a tua relação com a felicidade. Sabe por quê? Porque ninguém quer passar uma vida sofrendo dor, ninguém quer desenvolver hérnia de disco, ninguém quer ter bursite, ninguém quer ter desgaste na cabeça do fêmur e colocar uma prótese de quadril, não é verdade? Ninguém quer passar pelos processos de envelhecimento sentindo dor, carregando o peso do corpo como se fosse um piano de 1000 quilos nas costas. Então, agora é a hora de você realmente colocar valor no movimento do seu corpo, priorizar o conhecimento do seu corpo através disso que eu estou te ensinando. Dá valor agora enquanto há tempo, enquanto você pode, enquanto você tem uma coluna que se move, talvez não 100%, né? Porque você não aprendeu isso anteriormente, mas você tem movimento preservado. Talvez o que precisa é lubrificar esses movimentos, é melhorar a questão da consciência, e não tem técnica melhor do que a técnica da ativação do GPS interno. Não existe técnica tão fenomenal sem a utilização de terapia, de remédio, de outros tipos de medicamentos para fazer você mover corretamente.
Você não precisa colocar um colete para você ficar numa posição ideal. Por quê? Porque o teu corpo ele tem músculos suficientes para manter a sua coluna ereta. Mas por que ela não fica? Por que ficar na posição ereta, aqui sentado, por 30, 40, 50 minutos, de repente é impossível para você? Porque a musculatura está tirando um sono, está preguiçosa, está dormindo. Você está carregando de repente um corpo sem ativação. Está carregando simplesmente um sistema, mas esse sistema ele está no off, né? Ele está desligado. Tem muita musculatura interna aí sua que carrega a base de sustentação e na verdade está fazendo nada dentro do seu corpo. Está aí simplesmente a passeio, esperando o processo de envelhecimento para ser cada vez mais pior na construção do seu corpo. Então agora é a sua hora, é a hora de você entender que você precisa aplicar isso. Mas você percebe uma coisa? Eu te mostrei esse movimento. Quando você for aplicar isso, tenta perceber se você vai conseguir aplicar como eu te mostrei. Sabe por que você não vai? Porque quando a gente passa por um processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem ele requer acerto e erro e repetição. Não tem como nós aprendermos com genuinidade, com excelência, com 100%, uma coisa que nós nunca fizemos na primeira vez. E uma coisa tão complexa quanto essa, que é mover sistematicamente, fazendo a visualização do que você está mexendo e mexendo exatamente as partes que são necessárias para o movimento acontecer. Para isso acontecer, você precisa passar por um processo de aprendizagem. Você precisa se colocar na situação de falar, poxa vida, isso realmente é um conteúdo, é uma técnica que eu quero aprender de verdade. Então, eu preciso passar por laboratórios práticos de movimento. Não adianta você simplesmente enxergar aí o que eu te mostrei na tela, o mapa, porque eu te mostrei um mapa, tá? De GPS interno. Não adianta você pegar essa aula aqui, reprisar e simplesmente me ver aplicar ali no solo, porque você vai simplesmente acabar me vendo aplicar no solo. Existem, como eu te mostrei na coluna, na coluna azul, milhares de exercícios, vários exercícios que você pode fazer a fim de potencializar até chegar nessa questão de precisão e de excelência de movimento, como eu te mostrei. Não tem como a gente praticar os exercícios em amarelo, que são os exercícios de Pilates, 100%, sem aprender a praticar os exercícios da coluna azul, sem aprender a praticar as imaginações, sem aprender a praticar o gesto criativo através da imagem criativa. Sem mentalização não há solução. E isso é verdade. Por quê? Porque a intenção, ela carrega a excelência do gesto motor. A intenção que você coloca no movimento, ela é proporcional ao resultado que isso vai gerar para o seu corpo. O corpo é uma máquina, uma super máquina complexa, inteligente e que requer que você saiba o manual de instrução para utilizá-lo, tá bom? Mas lembra que as doenças são geradas não por simples acaso da vida, mas as grandes doenças são geradas no corpo humano pela falta de capacidade do ser humano usar a sua máquina como ela foi feita para ser utilizada. Se você não trocar o óleo do carro do seu motor, o óleo do motor do seu carro de 10 em 10 mil quilômetros, por exemplo, o motor vai fundir, não vai? Se você não levar seu carro para alinhar e para balancear, daqui a pouco a sua direção, ela não fica mais centralizada, né? Ela começa a trepidar e ela começa a virar para os lados, não é verdade? Olha, se essa mensagem que eu estou falando para você toca de verdade na questão da sua dor, você literalmente precisa passar para o próximo passo. E o próximo passo é você assistir a nossa aula 4. Assistir a aula onde eu vou abrir o mapa completo, a rota completa de como você vai atingir o resultado de eliminar as dores, tensões e desconfortos do seu corpo. Obviamente, aprendendo sobre o GPS interno, mas também aprendendo toda a rota necessária, passo a passo, aula a aula, execução a execução,
até você chegar nesse livre passo de ter um corpo livre de dores e desconfortos, tá? E é muito importante você lembrar o que eu mostrei para você aqui ontem. Isso funciona para todas as pessoas que querem esse aprendizado. A única coisa que você precisa é confiar e entregar o seu corpo ao processo. E quando eu falo entregar o seu corpo ao processo, é você realmente confiar em mim como profissional, como professor, e deixar eu guiar você nesse caminho, nessa jornada, nessa viagem de interiorização. Porque eu sei o caminho, eu sei a rota, eu sei como fazer, eu posso passar esse conhecimento a você. E melhor, mais do que passar o conhecimento a você, eu vou te entregar a varinha e vou falar assim, você pesca, é você que vai aprender a aplicar com você mesmo. Você não vai depender de mim depois para não sentir dor. Você vai aprender a não sentir dor, você, por você mesmo, e você vai poder aplicar isso por todos os dias da sua vida sem nenhum tipo de desconforto. Basta você querer, basta você se decidir em dar o próximo passo e realmente alcançar esse resultado através da sua atitude. E a sua atitude eu não posso controlar. Eu posso tentar te estimular ao máximo. Eu posso trazer aqui, como eu trouxe ontem, como eu vou falar hoje também, estudos de caso, pessoas que começaram na Jornada Viver Sem Dor, primeira edição, e que ingressaram no programa e que já nas primeiras horas perceberam uma mudança súbita na sua vida, através da respiração, através do ajuste postural, através das correções, através do simples fato de começar a dimensionar os níveis de tensões que elas carregam no próprio corpo. Eu te mostrei o exemplo do Evandro, eu te mostrei o exemplo da Suelene, eu te mostrei vários prints de mensagens da Irma, da Lélia, da Roberta, de outras várias pessoas que estão no programa Viver Sem Dor. E muitas outras pessoas que não praticam ainda o programa porque não o conheciam antes dessa jornada, já estão sentindo resultados pelo que fazem nas aulas ao vivo, de forma aleatória. Mas existe, gente, existe uma estrada tão enorme entre você realizar as aulas de forma aleatória e realizar as aulas dentro de um programa onde aí sim eu vou ter tempo suficiente para sedimentar informação por informação. Todo esse passo a passo que você está vendo, existe cronograma dentro do curso, existe sedimentação, existe aula por aula. Não pensa você que quando você entra no programa, você vai ter acesso a todas as aulas. Não vai não, eu não deixo isso acontecer, sabe por quê? Porque para você passar para a aula 2, você precisa fazer a aula 1. Então, dentro do nosso programa, eu solto no máximo 2 aulas por semana para cada aluno, desde a aula 1 até a última aula do programa. E você vai poder conhecer todas as aulas do programa antes de entrar no programa. E amanhã é o dia que você vai conhecer, porque amanhã eu vou te explicar exatamente como funciona o programa Viver Sem Dor, a fim realmente de você se libertar dessas dores e desconfortos, porque o objetivo principal é esse. É você viver com qualidade, é você viver livre de dores, é você ter alegria plena todos os dias da sua vida pelo fato de você não carregar um corpo cheio de dor, tá bom? E amanhã eu vou te explicar. Aula 1, assim, 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 assim. Aula 2, tal, 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 tal. Aula 3, tal, 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 tal. Vou te explicar todas as aulas. Vou te explicar detalhe por detalhe de cada aula, objetivo por objetivo de cada aula, para você realmente sintonizar na sua mudança e na sua transformação. E aí a decisão vai ser total e completa sua. E eu estou aqui, estou comprometido com a sua transformação, não estou aqui, economizando energia. Não estou economizando tempo, não estou economizando energia, não estou economizando nada. Eu estou aqui realmente porque eu sei que nós estamos em outubro, que nós estamos por vir aí numa época que é uma época muito importante para todas as pessoas, que é o Natal, que é o Réveillon, tá bom? E que é uma época de férias em janeiro e que eu sei que você pode viver totalmente diferente até lá. Basta você acreditar, basta você dar o próximo passo, basta você confiar no processo. Confiança no processo
é um passo muito importante para você alcançar esse corpo livre de dores, tá bom? Então, pessoal, fica ligadíssimo, tá bom? Não perde a oportunidade de participar ao vivo amanhã, às 20 horas e 12 minutos, da última aula da nossa jornada Viver Sem Dor, segunda edição. Até porque essa é a sua última oportunidade de 2020. Não haverá outra turma, não haverá outra jornada Viver Sem Dor em 2020. Essa é a minha palavra. Sabe por quê? Porque eu quero acompanhar passo a passo a evolução de cada aluno que ingressa no programa Viver Sem Dor. E se você ainda tem alguma dúvida com relação a isso, questiona as pessoas que estão dentro do programa. Conversa com elas, porque muitas delas aí sempre estão no ar, ao vivo, nas lives. Pega o Instagram, manda mensagem, conversa com elas para perceber como é o acompanhamento no programa. Cada mensagem, cada dúvida, cada barreira é respondida em tempo real, diretamente por mim. Eu não coloco outras pessoas para fazer o trabalho, porque eu quero acompanhar totalmente cada aluno nessa evolução. E eu sei que você pode. Eu confio em você, no seu comprometimento. Porque se você ingressar no programa, olha, você acha que eu apareço muito aqui na internet todos os dias para falar geral para todo mundo? Você não viu ainda como é dentro do programa. Você não viu ainda como são os acompanhamentos, como são os webinários de acompanhamento. Você não sabe ainda como são as questões das evoluções periódicas de cada aluno, né? Eu leio uma a uma, todas elas, e nós debatemos todas elas em grupos exclusivos de alunos do programa Viver Sem Dor. Não é porque eu criei o programa, mas eu tenho total convicção de que esse programa é um marco divisor de águas na vida de quem participa. E você vai poder falar isso daqui a um tempinho. Depois que você entregar o programa, você vai perceber. E você talvez esteja aqui numa próxima oportunidade, dividindo a live comigo, dando seu testemunho e falando: Felipe, eu tinha muita dor na coluna e eu aprendi dentro do programa como mexer o meu corpo com qualidade e hoje em dia eu não tenho mais dor. Você já imaginou isso daqui a um tempinho? E um tempinho, gente, não é um tempinho um ano não, tá? Um tempinho é de repente daqui a 30 dias, daqui a 20 dias. De repente você tem um start na primeira aula de como você consegue, através da respiração, potencializar as capacidades de comportamento do seu gesto postural só pela expansão interna da sua caixa torácica, e você já sente uma evolução absurda, assim como os alunos do programa relataram para vocês ao longo dessas semanas, ao longo da live de ontem, ao longo das lives testemunhos, né? Então, não é esse negócio de daqui a um ano vou sentir diferença, não. É daqui a um bom tempinho mesmo, 15 dias, 30 dias. Cada um tem o seu tempo de aprendizado e não existe correria nesse processo. O que existe é compreensão daquilo que você precisa executar na prática para entender a construção do seu corpo. Se você não veio com um manual de comportamento motor e tensional do ser humano, não tem problema. Eu vou te entregar na prática, através das aulas, um manual de como você precisa se comportar em todos os movimentos que você execute, tá bom? E olha, o que eu apliquei para você aqui, ó, você aplica em tudo na sua vida. Quando você ativa o seu GPS interno, você sabe exatamente o que você move, quando você move, onde você move e por que você move, tá bom? E quando você não precisa mexer, quando você precisa mexer uma parte, mas não mexer a outra, e como você vai colocar as tensões em cada pedacinho de movimento que você realizar, tá bom? Então, a mensagem da aula de hoje é direta, é reta, e é exatamente nessa aula aqui, na aula 3, que nós separamos os homens dos meninos, as mulheres das meninas, os adultos das crianças. Se você realmente está comprometido com a sua transformação, se livrar das dores, a decisão agora é toda sua. E o seu próximo passo é assistir a aula 4,
da Jornada Viver Sem Dor, que vai ao ar amanhã, 20 horas e 12 minutos, ao vivo. Porque é nessa aula que eu vou abrir um mapa completo, com todas as aulas e com todo o conteúdo que você vai receber no programa. E vou te apresentar, além do programa, condições e uma oferta para você entrar no programa de cabeça, sem ter nenhum tipo de paralelo que impeça a sua participação no programa. Não vai ser por questão financeira, isso eu te garanto. Não vai ser por questão de tempo, isso eu te garanto. Não será por questão de que você não vai, porque você faz outras atividades. O Pilates não é excludente. O Pilates é inclusivo. Você faz Pilates para melhorar todas as outras atividades que você faz. Não terá uma única objeção ou obstáculo que será maior do que a sua vontade de ingressar nesse programa e de cabeça encontrar a solução para essas dores. E eu falo isso com muito respeito a cada um de vocês. Entrego aqui, ao vivo, o meu comprometimento com essa mudança poderosa e nesse marco que vai ser a vida dos alunos da segunda turma do programa Viver Sem Dor. Eu acredito na sua capacidade, eu acredito na sua inteligência e eu confio que você vai conquistar os resultados. Mas para isso, você precisa se entregar. Você precisa confiar na metodologia que eu aplico há 20 anos. Que os alunos que vêm aqui no meu estúdio, eles integram na sua vida e conquistam resultados e alívio e transformações e eliminação de dores. Ou você cai para dentro do programa, confia 100% e se entrega no processo, ou você continua obtendo os resultados que obtém até hoje e continua fazendo as aulas de forma aleatória. Agora a decisão é toda sua, tá bom? Então, pessoal, olha só, sexta não, gente, amanhã é quinta-feira, 20 horas e 12 minutos. Aula 4 da Jornada Viver Sem Dor no ar, tá bom? Fica ligado, porque essa é a aula mais importante para você entender a rota completa que eu vou te passar amanhã. Vou abrir um mapa com todas as aulas e você realmente vai se apaixonar por esse programa. Porque você vai se apaixonar por ele já escutando e visualizando o que é. Porque na hora que você começar a fazer, você não vai querer parar de fazer nunca mais o que eu vou te ensinar na prática, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Deixa eu abrir só um pouquinho os comentários aqui antes de me despedir. Muito bacana aqui, que todo mundo está entrando na live. Muita gente aqui ficou na live do começo ao fim, isso é muito maravilhoso, muito legal mesmo. Deixa eu dar um atendimento aqui pro pessoal do Facebook. Olha só, muita gente hoje na live do Facebook passando. Maravilha! Muita gente aqui na live do Instagram também passando. Aula de hoje, não é toda hora que eu ensino essa aula, hein? Essa aula é especial para quem participa da Jornada Viver Sem Dor, tá bom? Então, valoriza de verdade isso. E eu espero que isso tenha tocado o seu coração para que você realmente amanhã esteja aqui de cabeça para ouvir aula a aula do que você vai poder aproveitar no programa. E tem muita coisa por trás das aulas que acontece dentro do programa que você vai poder também escutar da minha boquinha amanhã, tá? Com todo respeito, com todo carinho e com toda a atenção de cada um de vocês. Obrigado aqui pelos elogios, pela forma carinhosa que cada um de vocês manda. Comentem, gente, comentem a aula. Sabe por quê? Porque a aula pode ter sido muito especial para você, mas o seu comentário também pode motivar as pessoas a encontrarem esse caminho, a encontrarem esse trajeto, tá? Então comenta, depois eu vou deixar o post aqui da aula, tá legal? Vou deixar a aula gravada e comenta, compartilha, enfim, faz tudo que for possível para propagar essa mensagem que é transformadora na vida das pessoas, tá? Vou só tirar um print da tela aqui, com o meu melhor sorriso da noite de hoje, para depois postar, tá legal? E é isso aí, só um segundinho. Se você quiser printar a tela aí também e me marcar, para eu saber que você assistiu até o finalzinho, printa a tela junto comigo a hora que eu falar que eu vou printar. Aí você printa a tela, marca Macabelli Pilates lá no @Macabelli Pilates e joga lá nos seus stories do Instagram que eu vou compartilhar
também nos stories da Macabelli Pilates e saber que você assistiu, tá? Para mim é muito importante saber que você assistiu a aula até o final, tá bom? Bora lá, ó. 1, 2, 3, printou. Peraí que eu errei. Eu acho que é aqui primeiro. Tá. Agora foi. Mas foi sem sorriso, não gostei desse print não. Apaga esse print aí, vamos printar só mais uma vez. Espera aí, ó. Agora foi, apertei o botão correto. Muito bacana, muito legal, pessoal. Bom, você que está entrando agora, chegou depois, assiste a aula do princípio, não perde, tá, gente? A aula realmente, essa é uma das aulas que eu mais gosto de dar, porque é uma aula transformadora para as pessoas, tá? Então, ó, sensacional. Faz a aula, assiste de novo. Se você precisar, ó, tá anotando aí tudo que eu tô falando, assiste a aula de novo, tá bom? Primeiro passo é a observação. Antes da execução, você observa, tá bom? Amanhã eu volto, ó, mais Jornada Viver Sem Dor, última aula. Vou te apresentar a rota, o mapa completo, todas as aulas do programa Viver Sem Dor, tá bom? Muitíssimo obrigado, vejo todo mundo amanhã, sem falta, ao vivo, pra gente fechar a jornada com chave de ouro, tá? Um grande abraço, um beijão, tchau, tchau.